somos irmãos na fé, somos filhos de Deus, que Ele nos adotou para essa grande família que é a igreja, o reino dele. Então é um privilégio poder celebrar tudo isso, viver tudo isso. No culto da semana eu falei sobre tesouro em potes de barro. E a vida de cada um de nós é realmente esse tesouro. Paulo entendeu isso, que servir a Deus, servir a Cristo, ter um ministério, estar numa igreja, estar servindo as pessoas, estar anunciando o Evangelho, sofrendo pelo Evangelho, sonhando com o avanço, tudo isso é um grande tesouro que Deus reparte com os filhos que Ele quer. Então eu me sinto bem honrado e grato por ter Deus na minha vida, e eu acredito que isso aconteça com cada um de vocês. Hoje eu vou falar sobre um assunto que é bem importante para a nossa fé. Já faz alguns anos que eu não prego sobre esse tema, esse assunto, que é a criação, as origens das coisas, né? Então, o tema do meu culto hoje é: não tenho fé suficiente para ser ateu. De onde você tirou esse tema, Edson? Desse livro aqui, ó. São cientistas cristãos que escreveram esse livro. Eu estou estudando ele já faz alguns meses. Que é um livro denso, você tem que ler, reler para entender. E eles refutam, por meio da ciência do conhecimento, o ateísmo, a descrença. Que nós vivemos num mundo hoje onde é muito ensinado e divulgado que Deus não existe, que viemos do macaco, alguns. Outros acreditam que viemos do acaso. Outros acreditam que viemos de Deus. Então, porque todo sistema de crença que nós desenvolvemos na nossa vida vem de alguma raiz, vem de algum lugar. Ou nós cremos no Deus da Bíblia, só temos duas opções: ou nós não cremos que Ele é o Criador. E hoje eu quero ajudar vocês a compreender a nossa origem. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos, porque antes de tudo existir, existia Deus. E o Senhor é um Deus que, por vontade própria, criou todas as coisas que existem nos céus e também na terra. E durante milhares de anos, essa tem sido uma pergunta que todo ser humano tem encontrado, às vezes, dificuldade para responder. De onde nós viemos mesmo? Será que nós viemos de Deus, ou viemos do acaso, ou viemos do processo de evolução, como alguns acreditam, até que nós temos origem na América? Mas o Senhor deixou escrito na Bíblia, porque o Senhor é o Criador, mas o Senhor também é o Redentor. E chegará um dia que o Senhor vai descriar tudo que o Senhor criou, porque está escrito em Pedro, 2 Pedro, que o universo todo vai ser derretido. E o Senhor vai criar novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E essa é a maior esperança que nós temos. Mas o Senhor também, além de ser um
e que planejou cada coisa com um propósito bem definido na mente do Senhor. Obrigado por essa oportunidade de poder compartilhar esse assunto que é tão importante para a nossa vida de fé. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, não tenho fé suficiente para ser um ateu. Você está aqui, você crê em alguma coisa, certo? E a grande maioria aqui crê em Deus. Eu vim de Deus, certo? Minha origem veio de Deus, apesar de que você nasceu de um útero de uma mãe. O Salmo 139 fala sobre que Deus nos formou lá de maneira especial. Mas viemos de nossos pais. Cada um foi gerado de um útero e de um pai também. Mas para muitas pessoas, e talvez até para você, você acredita em Jesus, você acredita em Deus, você acredita no céu, mas você tem dúvida sobre Gênesis 1 e Gênesis 2, que é o princípio de todas as coisas. E na cabeça de muitas pessoas, Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, que fala da criação, tudo aquilo ali é um mito, uma lenda, coisa da imaginação humana. Olha, e são pessoas inteligentes, pessoas brilhantes que acreditam nisso. Não é pessoas ignorantes. São ignorantes porque não conhecem a Deus. Mas têm estudos fantásticos. Então, para eles, o que fala em Gênesis não fala de coisas reais para o mundo real, mas é coisa da imaginação. É como se fosse um filme. Os autores da Bíblia, e principalmente Moisés, que escreveu o livro de Gênesis, imaginou um dia da criação e ele foi narrando isso, escrevendo isso como se escreve um filme, um roteiro de filme, um roteiro de uma novela, uma peça de teatro. Na cabeça de muita gente, até de cristãos, é isso. Que Gênesis 1 e 2 não é real. É uma alegoria. Mas no Novo Testamento, aí tem um problema. Porque Paulo vai dizer que todos morremos com Adão e todos somos vivificados com Cristo. Então, se Paulo falou que nós morremos com Adão, Adão está lá na origem. Então, se nós não cremos em Gênesis, por que nós cremos então nas outras escrituras da Bíblia? Então, tudo está em xeque. Tudo é assim, é duvidoso. Será que Deus criou tudo em 6 dias literais? Ou como os cientistas às vezes afirmam, há 200 milhões de anos existia isso, há 300 milhões de anos existia aquilo? De onde vem essa certeza? Aí tem lá os estudos de carbono, né? Que eles tiram coisas da terra, fazem um estudo e pelo estudo que eles fazem, eles assim, não é uma coisa precisa, eles supõem que o mundo tem 200 milhões de anos, 300. E se você for observar, alguns homens que são inteligentes, ele fala, os dinossauros viveram há 200 milhões de anos antes. Aí um outro cientista vai dizer, foi 300 milhões, o outro vai dizer, foi 400 milhões. E aí? Não é preciso. Se existe um Deus criador, que é o que a gente está propondo aqui, que Ele criou, então existe uma maneira certa de viver e uma maneira errada
que Ele não criaria a gente por um acaso? Ah, vai lá e vive do jeito que você quiser. Estou te criando, mas você faz o que você quiser da sua vida. Que hoje é muito comum isso, né? A vida é minha, eu faço o que eu quero, né? Eu tiro Deus. E o problema de nós, seres humanos, nós até acreditamos no Deus Criador. Nós até acreditamos no Deus Redentor. Mas sabe por que a gente tem dificuldade, às vezes, de acreditar em Deus? Que nós não queremos um Deus juiz, que diga para nós o que a gente deve fazer ou não. E isso é um problema. Então vamos para a palavra de Deus. Se o relato da Bíblia não é verdadeiro, Gênesis não é verdadeiro, não é a verdade, como eu falei, então, qual é a parte da Escritura que é verdade? Você vê o problema aí? Eu vejo um enorme problema. E Jesus falou do princípio. Ele fala na questão do divórcio em Mateus 19, quando foram perguntar para ele, certo, o homem se divorciar, ele usa as escrituras, ele cita, olha, no início o Criador uniu o homem e a mulher, os dois se tornam uma só carne, está lá em Gênesis isso. Então Jesus também não merece credibilidade. Em Gênesis capítulo 1, vamos lá, eu quero convidar você a mergulhar comigo nesses versículos aqui. Se você tiver coração aberto, vulnerável, desejoso, você vai aprender coisas fantásticas sobre Deus. Ó, vamos começar aqui o versículo 1 até o 5, tá? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Vamos ficar só no primeiro dia aqui. Bom, você já parou para pensar no versículo 1? Vamos mergulhar nele com profundidade. No princípio, Deus criou o quê? Céu e terra. Há uma declaração tão enorme como essa. Você já viu algum ser falar assim? E todas as religiões, no princípio, quem é o Criador? Para os cristãos, Deus é o Criador. Então, essa afirmação merece nossa atenção, porque os evolucionistas, os cientistas ateus, e tem cientistas que são cristãos, ele vai dizer assim, no princípio, aqui diz que Deus criou, mas na cabeça dessas pessoas, no princípio havia o quê? Matéria. Para outros, no princípio havia ameba, uma ameba, e essa ameba foi se sofrendo mutações que chegou em nós, seres humanos. Aí tem um problema, e quem criou a ameba, meu Deus? Então, ameba, matéria. Tem outros que dizem, no princípio não havia Deus, havia o quê? Energia no universo, que era a ideia do Big Bang.
Energia, o universo está se expandindo, se expandindo. Que essa energia criou os seres humanos, criou os animais, criou tudo que existe. Bom, se nós não cremos no que está escrito aqui, que Moisés escreveu, então nós temos problema. Então por que nós somos cristãos? Porque se Deus é o Criador, Ele também é o Redentor e Ele é o juiz. E por que então, Edson, eu devo acreditar em alguma coisa? Por isso que exige fé. Hebreus 11 vai falar que as coisas criadas foram criadas no mundo que a gente não vê, pelo invisível. Isso exige fé. Mas ser ateu também exige fé. Que você crê nisso que eu falei para você. E tem mais coisas. Estudando esse livro, eu descobri que hoje tem uma teoria da informação que Darwin lá, que era aquele que é citado em todos os livros sobre a evolução, ele não tinha essas informações porque não tinha microscópio, não tinha esses aparelhos para estudar DNA do ser. Você viu? Hoje nós podemos saber se eu sou filho do meu pai por intermédio de um DNA, certo? Que meu DNA é compatível com o DNA dele. E essa teoria da informação que os cientistas descobriram, e não foi muito tempo atrás, é recente isso, vai dizer que todo ser vivo tem um DNA diferente de outro. Então acaba com a teoria de que nós viemos do macaco, porque como que o DNA do macaco pode virar um ser humano? Como que um bicho que no início ficava grunhindo, tagarela, e aí se tornou esse ser humano que tem sentimentos, que pensa, que organiza coisas, que tem leis morais no seu íntimo, que é isso que nós temos senso de justiça, nós temos senso do que é certo, do que é errado, de perdão, de amor. Então o macaco evoluiu, chegou no ser humano. Mas aí, por essa teoria, não tem como. Até as sementes, até as plantas têm um gene diferente. Então, se você vai estudar manga, o DNA da manga, o que a manga vai produzir? Manga. Você não vai pegar o DNA da manga e produzir uma uva. Olha que coisa poderosa. Bom, se isso é verdade, nós temos algumas perguntas para responder. E eu, na minha visão, são as perguntas mais importantes que a gente tem para fazer na vida. Vou apresentar elas aqui para vocês. Põe mais 5 perguntas. Origem. De onde viemos? Identidade. Quem somos? Propósito. Por que estamos aqui? Moralidade. Como devemos viver? Destino. Para onde vamos? Eu, na minha visão, essas são as perguntas mais importantes que todo ser humano tem que fazer na vida. De onde eu vim? Quem sou? Por que eu estou aqui? Como devemos viver? Como devo viver? E o destino? Quando eu morrer, para onde eu vou? E as respostas para essas perguntas dependem do quê? Da existência de Deus. Porque se Deus não existir, cada um vive do jeito que quer. É como Paulo fala: nasci, estou comendo, morri, acabou a vida. E tem
jornalista. O nome dele é Cotardo Coligares, se eu não me engano é isso. Ele escreve para a Folha de São Paulo. E ele, no artigo dele, lá na Folha, ele escreveu algo sobre a criação. Diz que o filho dele perguntou: pai, de onde eu vim? Ele olhou para uma pedra. Está vendo aquela pedra? De onde veio a pedra? Não sei. Aí o pai falou: então, não sei. Yes. Não tem significado, não tem propósito, não tem moral. Então tudo é permitido. Então quem estabelece que crime é crime se não existe Deus? Como que a gente pode julgar Hitler, que foi um homem que matou milhões de pessoas? Não existe Deus, então ele não é livre para fazer o que ele quer? Qual é o termo, qual é o manual que a gente tem para julgar ele? De onde vem? Vem porque Deus colocou isso dentro da gente, esse senso de justiça. E a gente enxerga muito bem isso. Então, se existe um propósito verdadeiro para nossas vidas, existe uma maneira certa de viver, certo? Mas também existe uma maneira errada de viver. E as escolhas que nós fazemos hoje, eu e você, não nos afetam somente hoje, vai afetar a gente no destino. Se você mata hoje, você vai ser julgado. Você pode ser condenado e pegar X anos de prisão, porque é a consequência do seu crime. Uma escolha que você fez, praticar o crime. Mas tem outras coisas envolvidas que nós escolhemos e tiramos Deus das escolhas que a gente faz. Mas entenda que nós tiramos Deus não porque nós não gostamos de Deus, porque não acreditamos em Deus, porque não temos fé em Deus, mas é porque nós não queremos um Deus que nos diga como devemos viver. Esse é o problema do ser humano. Eu não quero um Deus que diga para mim que eu tenho que viver dessa forma. Eu não aceito isso. Então, se Deus não existe, a conclusão é que a vida de nenhum ser humano tem significado algum. Porque somos como os animais, né? Nascemos, comemos, vivemos e morremos. E se não existe Deus, não importa naquilo que se acredite, pois o nosso destino é o pó, né? O pó nós nascemos e o pó retornaremos. Está escrito isso na Bíblia. Então, vamos viver, porque retornaremos ao pó. Mas a Bíblia fala que a vida não acaba só. Ela vai continuar. Então, e agora eu vou para o meu primeiro ponto aqui, a origem, né? Que aonde nós viemos. Gênesis 1, 26, aí Deus vai dizer para a gente. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Bom, aqui a gente já tem a nossa origem, de aonde nós viemos. Aqui fica bem claro para nós. Vamos prestar atenção no que está falando aqui, Gênesis 1, 26, que Deus decidiu, o seu amor e graça e compaixão e plano,
fazer o homem, certo? Ou não? Mas aqui existe pluralidade, porque a palavra que está é façamos. Não é só eu fiz. Poderiam estar na primeira pessoa, mas tem mais pessoas, mais agentes presentes na criação. E isso é fantástico. Isso já aponta para o que? A Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Lembra no versículo 1? O Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então, se Deus nos criou a sua imagem e semelhança, o que isso implica para nós? Que nós, como seres humanos criados por Deus, carregamos em nossa essência aspectos do caráter de Deus, que é a justiça, que é o amor, que é o perdão. Deus é Deus, perdão, Deus ama, Deus é justo. Então nós carregamos isso. E há outras coisas que nós não temos, porque isso só Deus tem, que é a onisciência. Deus vê o futuro e o passado, eu não vejo. Tem coisas que Deus tem que nós não temos. Ele é eterno, nós somos passageiros, meros mortais. Então, isso é interessante. E como que eu sei disso, Edson? Que Deus nos criou. Vamos para o Salmo 90. Abra lá a sua Bíblia no Salmo 90. Vamos ler junto o versículo 2. Isso é uma oração aqui de Moisés, que criou Gênesis. O autor do Gênesis foi Moisés. Versículo 2 somente. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Bom, essa afirmação feita pelo Moisés nessa oração tem implicações profundas na nossa vida. O que implicações são essas? Que Deus não teve começo. E Ele nunca terá o quê? Se Ele está de eternidade a eternidade, isso a gente precisa ter muita fé para acreditar nisso. Mas Jesus falou: mas se você tiver um grão de mostarda de fé, você vai ser um cidadão do reino. Porque Jesus já sabe que nós somos limitados, fracos, para aceitar as coisas. Ele falou lá: olha, eu vim aqui, eu já realizei tanto milagre no Evangelho de João. Ele falou: vocês viram. Imagina se eu começar a contar das coisas do céu. Vocês vão ficar muito ligados, louco. Então é melhor, fica com o que vocês já viram. Porque se Deus vive de eternidade a eternidade, Ele não tem começo, não tem fim. Então, antes de tudo existir, quem existia, gente? Deus. Se seu filhinho de 4 anos, sua filha de 4 anos, Deus perguntar para você: pai, mãe, de onde veio Deus? Você sabe de onde você veio. Ela sabe que ela veio de você, sua mãe. E Deus veio de onde? Você vai responder para ela
não tem começo, não tem fim. Então, se Deus nos criou para refletir a imagem dele na terra, então isso quer dizer, pessoal, assim, que cada um de nós que se considera um cristão, devemos refletir a imagem de Deus na nossa vida. Em todos os aspectos, de pureza, de santidade, de amor, de humildade, de perdão. Então é como se nós todos aqui pudéssemos ser estátuas de Deus. A gente não vê Deus, mas a gente brilha com Ele, a gente age com Ele, a gente escolhe as coisas com Ele. Ele decide, nós decidimos como Ele decide. E outra coisa que eu acho que é bem importante aqui citar, que quando Deus nos criou, Ele criou cada um de nós e colocou na nossa essência algo que nós não podemos negar. Ele quer construir com cada um de nós um relacionamento de intimidade, de profundidade, de troca. Deus me ama, eu amo Deus. Deus ama as pessoas, eu amo as pessoas. Deus é justo, eu sou justo. Deus é humilde, eu também serei humilde para aprender. E quanto mais a gente sabe de Deus, aí é que a gente não sabe nada. Esse deve ser nosso coração. Porque às vezes a gente passa 30 anos, 40 anos estudando a Bíblia, lendo as Escrituras. Já sei tudo de Deus. Parou. Volta para o pré-primário. Bom, Edson, o segundo ponto é a identidade, quem somos. Vamos para Isaías 43. Quem somos, né? A gente já viu de onde nós viemos. Agora, quem somos? Isaías 43, a Bíblia é fantástica, por isso que eu gosto desse livro. Ame esse livro. Isaías 43, versículos 6 e 7. Direi ao norte, entregue-os, e ao sul não os retenha. De longe trago os meus filhos, e dos confins da terra as minhas filhas. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Quem somos? Somos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor, que foram batizados, que foram perdoados de seus pecados. E se eu não estou ainda nessa condição, o que eu sou? Eu sou uma criatura de Deus. Existe diferença entre criatura de Deus e filho de Deus. Essa fala aqui de Isaías, Deus está falando para o povo de Israel. Essa promessa é para Israel. Que aí no versículo 1 do capítulo 43, ele vai dizer: mas agora sim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei, o chamei pelo nome, você é meu. Então essa promessa só vale para Israel? Não. Jesus é descendente de Abraão. E com Jesus, os gentios foram enxertados na videira. Olha que fantástico.
E nós somos os gentios. Nenhum aqui é israelita, é? Então eu estou fora dessa. Não, você faz parte disso. Então, por meio de Jesus, a gente foi atraído para essa família, para fazer parte desse grande reino, que tem um rei, que é Deus, que tem um rei, que é Jesus, e que esse rei, ele governa não como os reis que governam o mundo. Ele vai na contramão. Ele é um rei que serve, é um rei que dá vida, é um rei que quando nasceu numa manjedoura, porque não tinha lugar na pensão para ele nascer. Ele vai nascer no meio do mato, e ele é colocado dentro de uma manjedoura que era o lugar onde os animais comiam. Deus é fantástico, para deixar de exemplo para nós. Eu sou Deus, sou todo poderoso, eu te criei tudo que existe, mas eu vou me humilhar, vou me rebaixar, vou vir da forma humana para mostrar como o ser humano deve viver, e que eu sou Deus. Eu vou sofrer tudo que vocês sofrem, eu vou passar por todo tipo de prova que você passa. Entenderam? Então, Edson, eu existo para quê? Presta atenção aí no que ele está dizendo, aqui no versículo 7. Chamado pelo meu nome, Filho de Deus. Ele nos criou. Para quê? Para a minha glória, glória dele. Então, Edson, por que Deus precisa que eu glorifique a Ele? Simples. Porque Ele me criou. Ele é perfeito. A gente não encontra falhas. Deus não precisa de nenhum conselho para ser melhorado. Ele não precisa de nenhum ensino para saber das coisas. Porque Ele já tem tudo isso, todo o conhecimento. Imagine esses milhões de planetas, de galáxias que existem, tudo isso foi criado por Ele. E o que significa então glorificar a Deus? Que essa é a pergunta seguinte. Se nós somos criados para a glória dele, isso fica meio vago, né? O que é glorificar a Deus na minha vida? Nós temos um representante, um exemplo fantástico de quem glorificou a Deus na sua vida, Jesus. Ele veio e eu vim a esse mundo não para fazer a minha vontade, para fazer a vontade do Pai. E eu queria deixar isso para vocês, como se parece a vida que glorifica a Deus. Que entra meu terceiro ponto, o propósito por que estamos aqui. João capítulo 1, Evangelho de João. Versículo 1 a 14, aí peço aí sua paciência que a gente vai ler mais a Bíblia agora. O João era um apóstolo e ele escreveu o Evangelho dele para falar da pessoa de Jesus. Por isso que a gente, quando está estudando a Bíblia com os nossos amigos, a gente fala, ó, leia o Evangelho de João. Porque o Evangelho de João é bem claro, é bem simples, é uma linguagem que ele usa dos atos de Jesus, do propósito de Jesus e de quem Jesus é. João capítulo 1, versículo 1. No princípio, ele cita Gênesis, era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a
mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne, viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Que palavras poderosas, não? São enormes essas palavras. São significativas. É como se fosse bomba atômica para a nossa fé. Então, por que eu estou aqui? Jesus esteve aqui para um propósito. Ele veio ao mundo para um propósito. Então, a gente tem dificuldade. Eu estou aqui para construir uma família. Amém? Eu estou aqui para ter uma empresa para empregar pessoas e ajudar pessoas. Amém? Eu estou aqui porque eu quero servir em alguma causa, servir os pobres, servir os animais. Eu estou aqui porque eu quero ser um atleta, um jogador famoso, um cantor, um artista. Eu estou aqui porque eu quero dar uma vida melhor para os meus pais, que eu não tive, que eles não tiveram, e eu quero ter recursos para dar para a minha família algo que eu não tive. Então sempre é nós, você percebeu? E não Deus. E esse é o nosso problema, a nossa maior dificuldade, que Jesus pensou diferente de nós. Então, ele fala do princípio. No princípio havia, como eu citei, Deus, Pai, Filho, Jesus e o Espírito Santo. João está bem claro sobre as crenças dele, não tem dúvida. Porque ele andou com Jesus, ele viveu ao lado de Jesus, comeu com Jesus, viu Jesus morrer na cruz, viu Jesus ressuscitar, viu os milagres de Jesus. Mas ele está tão assim, a intenção dele é ajudar os ouvintes dele a ter um tipo de fé como ele tinha, porque o pessoal talvez não estava tendo muita fé. Então ele vai para o início, e aí vai narrar quem é Jesus. Então, antes de o universo existir, existia Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo. Bom, eu queria aqui, no versículo 3, fala assim, né? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Palavra poderosa. Isso quer dizer que tudo que existe neste mundo foi feito por Deus. E foi feito para ele. A gente, quando pensa em filho, a gente quer um futuro para os nossos filhos, né? Melhor que o nosso, né? Quero que meu filho seja honesto, trabalhador, que ele construa uma família, que ele seja um homem respeitador, uma menina legal. E essa é uma expectativa de Deus com Jesus Cristo. Mas Deus, ele colocou no coração de Jesus: você vai para o mundo não para fazer sua vontade, tá? Você vai fazer a minha vontade, a
Deus dá a liberdade. Por isso que existem várias crenças. Mas no final, todos iremos, segundo Paulo em Filipenses 2, ajoelhar perante Jesus e declarar que Ele é o Senhor para a glória de Deus Pai. No versículo 4 aqui, eu gosto muito desse versículo. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Primeiro, vida e luz. Se com Cristo Ele detém a vida, Ele é aquele que dá vida, dá sentido à vida. Sem Ele, o que acontece? Estamos em estado de quê? De morte. Morte espiritual. Se nele está a vida, fora dele está a morte. E muita gente hoje está morta espiritualmente. Por não crer nisso que João está falando. Só Cristo pode dar alegria à nossa vida, plenitude à nossa vida, força para a gente enfrentar as batalhas da vida. Sem Ele tudo fica muito mais pesado. Aí a gente estabelece trabalho, família, dinheiro, isso, diversão e um monte de outras coisas que não preenche a gente, mas que a gente finge que isso preenche. Mas estamos sem Cristo. Então Jesus é luz, por quê? Porque nós carecemos da luz para enxergar bem. Sem Ele só há escuridão. Vida sem Cristo é escuridão. É escuridão no casamento, é escuridão na família, é escuridão no trabalho. Sem Cristo, ainda que as coisas pareçam estar prosperando, porque muita gente prospera nesse mundo, sem Cristo. Porque Deus é gracioso, Ele é amoroso, Ele dá essa liberdade para a gente correr atrás daquilo, mas Ele fica esperando até onde meu filho vai, hein? Para Ele me procurar, para Ele se render, para Ele se submeter a mim. Então, ou escolhemos receber a vida e viver nele e para Ele, ou escolhemos a morte e vivemos nas trevas. Mas infelizmente a grande maioria das pessoas amaram as trevas quando Jesus veio. Então, irmãos, eu queria terminar aqui no versículo 6, que surgiu um homem. Por que surge um personagem no meio dessa conversa aqui de João? Ele fala do outro João, João Batista. E quem é esse João? Um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens cresçam. João é chamado de testemunha da luz. E eu gostaria de ser lembrado como uma pessoa assim: eu sou uma testemunha da luz. Tenho um bom testemunho de vida. Que as pessoas, para ver a luz, elas precisam ver a nossa vida, nossas atitudes, nosso comportamento, nosso comprometimento com a verdade. Não basta só acreditar em tudo que eu estou falando. Acreditar é o primeiro passo. O passo seguinte é viver a vida que Jesus propõe. Então, no versículo 12 e 13 aí, o João vai dizer assim: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não
nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. O que João gostaria que seus ouvintes pensassem, entendessem? Que a única maneira de ser um filho de Deus é recebendo Jesus. E como é essa coisa de receber Jesus? É seguir o exemplo dele, ter uma causa como ele teve uma causa aqui nesse mundo, um propósito, ser submisso a ele, se render a ele, ser fiel a ele até o fim, reconhecer sua divindade, reconhecer suas reivindicações sobre como um cristão deve viver, depositar nele nossa fé, nossa confiança. Todos que recebem Jesus e confessam ele como seu mestre, seu Senhor. Hoje nós cantamos, hoje aqui, né? Cristo é o Senhor, mas ele é o Senhor de tudo. E aqui fala que essas pessoas que receberam Jesus não nasceram por descendência natural, não é o nascimento de nossos pais. Esse nascimento é espiritual. É um processo de salvação que Deus efetua na vida do pecador que tem fé. É algo divino. É Deus que escolhe as pessoas que Ele quer que sejam salvas. Mas para a gente se salvar tem que receber Jesus, aceitar Jesus, se render a Ele. Não por vontade da carne, da vontade do homem. Um cristão nunca é batizado porque o homem quer que ele seja batizado. Um homem não tem esse poder de determinar quem vai ser salvo ou quem não vai ser. Isso é Deus que determina. Então, se você quer ser um homem, uma mulher de Deus, ainda você não tomou a decisão, você precisa aceitar Jesus, se render a Ele, aceitar Ele como seu mestre, seu Senhor, viver em obediência à sua palavra, às suas reivindicações, sua divindade. E se você já é um cristão, você e eu precisamos continuar perseverando e crendo nessas coisas, para que sejamos essa imagem e semelhança de Deus aqui nesse mundo. Amém? Então vamos orar e agradecer a Deus. Pai, muito obrigado porque o Senhor deixa claro os motivos pelos quais o Senhor nos criou. Viemos de Ti porque o Senhor decidiu nos criar. Um dia o Senhor formou cada um de nós. Antes de tudo existir, o Senhor já existia. Antes de a gente existir, o Senhor já existia. E cremos nisso. Nos ancoramos nisso. Obrigado que o Senhor disse para nós como somos chamados de filhos, mas também somos servos do Senhor. O Senhor é nosso rei. Somos seus súditos. Queremos fazer parte desse reino eterno. E o Senhor fala também do nosso destino e de como devemos viver a vida de Cristo, como Jesus viveu. Que cada um de nós tenha bem claro essa compreensão de que existimos para a Tua glória, não para a nossa glória, que há uma maneira certa de viver, de tomar decisões, de organizar a vida, que tudo foi planejado pelo Senhor. O Senhor é sábio em todas as coisas. Te agradecemos